Abra sua Bíblia no Evangelho de João, nós vamos ler o capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Algumas semanas atrás, um amigo meu do Rio, músico, amigo de longa data, me chamou no WhatsApp muito triste, muito triste. E aconteceu com ele um dos pesadelos, né, que pode acontecer com um guitarrista. Ele tem uma guitarra caríssima, que caiu e quebrou a mãozinha, a gente chama de headstock, né? Quebrou. É uma guitarra realmente muito cara e de uma construção muito específica, né? Ele estava arrasado, me mostrou as fotos, chegou a doer, eu mostrei para ele, eu falei, meu, olha isso aqui, cara. Eu falei com ele assim, cara, tem um amigo meu, um outro conhecido meu daí do Rio, que é um ótimo artesão, um luthier. Eu acho que é um dos que eu conheço que são mais preparados para esse tipo de serviço. E ele é um aficionado em Gibson como você. Então, eu acho que ele seria uma boa pedida. Ele ficou assim, mesmo assim, né? Pô, depois de quebrar o instrumento, reparar o instrumento, perde valor, né? Dependendo do serviço, não fica bom. E ele mandou para esse cara. E uma semana depois ele mandou as fotos, a guitarra novinha, novinha, parecia que não tinha acontecido nada. O serviço do cara foi assim. Eu falei, meu, isso é mágica, quase mágica. Ele falou, cara, eu não estou vendo quebrado. E era um quebradão, assim, quase arrancou um pedaço, né? E ele ficou todo feliz e tal. Eu fiquei pensando, pô, essa coisa de artesão, do artesanato, da manipulação da madeira, é realmente, pelo menos para mim, que gosta de instrumento, é assim, encantador, né? A pessoa pegar uma madeira bruta e transformar em um instrumento musical, é necessário muito talento, muito dom da parte de Deus mesmo para esse tipo de coisa. E é óbvio que eu estou usando essa história para falar do tipo de serviço que era o de Jesus no primeiro século. Jesus era um carpinteiro, né? Não é à toa que Marcos 6, versículo 3 vai dizer, não é este o carpinteiro? Então, Jesus trabalhava com madeira. Eu acho que ele não chegou a fazer algum instrumento musical, embora eu não saiba, mas é possível que ele tenha tido muita habilidade com a madeira e os serviços de sua época. E normalmente era sobre consertar coisas. Quem sabe essa é a palavra-chave da nossa conversa. Jesus era um consertador de coisas. Provavelmente Jesus deve ter consertado algumas peças de madeira que se quebraram, algumas partes de estruturas de casa, e vai saber o que mais, né? Não é à toa que, agora eu uso a poesia e não a teologia, né? Não é à toa que o instrumento usado para a morte de Jesus, que se transformou no símbolo de salvação do homem, fosse a cruz, um instrumento de madeira. Instrumento tão conhecido, ou matéria tão conhecida por Jesus. Eu quero conversar com você hoje sobre justamente isso. O consertador de coisas que Jesus era. Me lembro de uma música do Coldplay. Não é música de crente, né? Então vocês me perdoem. Fix You. Que é uma música realmente que sempre me deu, quem sabe, vontade de ler mais sobre ela, porque de alguma forma é sobre consertar, né? Vamos ler então, antes que eu divague demais. Capítulo 5 diz assim: passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficavam deitados uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha ao tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim.
Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar, e aquele dia era sábado. Mantenha a sua Bíblia aberta, mas nós vamos ler até aqui, porque tem muita coisa para ser dita até esta porção lida. Esse é o terceiro sinal, né, descrito por João da parte de Jesus. Os sinais em João não são simplesmente milagres, ainda que milagres já seja algo realmente extremamente especial dentro do ministério de Jesus, mas os sinais eles são, de alguma forma, mais destacáveis por João do que um milagre simplesmente. Como já disse em alguns domingos atrás, João vai dizer no final do Evangelho que Jesus fez muitos outros milagres, mas esses são milagres, da perspectiva de João, especiais por algum motivo. E ele vai dizer para a gente, no versículo 43, que havia passado alguns dias, não é? Desde o último feito de Jesus, que tem a ver com a cura de um centurião romano, que é o texto anterior a esse. E ele vai dizer também que havia uma festa dos judeus. A festa não é conhecida, não se sabe de que festa João está falando, porque ele não diz. Alguns vão defender ser a Páscoa, outros a festa dos tabernáculos, mas no final da história ninguém tem certeza sobre que festa era. Mas a gente consegue perceber que Jesus ele só vai a Jerusalém quando há uma festa. E toda vez que ele vai em Jerusalém, no Evangelho de João, pelo menos 4 vezes ele vai a Jerusalém, algo acontece, e normalmente em João marcado por uma festividade, porque ele tem uma intenção clara de demonstrar, através daquela festa que eram comemorações judaicas com base no Antigo Testamento e nos feitos de Deus, através de seu povo no livro do Êxodo, de que Jesus era o Messias. Então ele sobe até a festa e diz João para nós que lá em Jerusalém, diz ele, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus. Aqui há muita discussão, né, sobre a identificação de onde era esta piscina, de onde era este lugar de banho público. Mas João dá algumas dicas. Por exemplo, ele diz que era próximo à Porta das Ovelhas. E a Porta das Ovelhas era uma passagem no muro, né, na muralha de Israel, que normalmente era por ali que as ovelhas eram conduzidas para o templo, por exemplo. Isso é narrado no livro de Neemias. E essa piscina, embora, né, já se tentou arqueologicamente demonstrar o lugar específico onde ela estava, hoje em dia é consenso de quase a maioria dos estudiosos e arqueólogos que a piscina de Betesda é a piscina encontrada, né, no ano de 1950, 60, 70, não me engano qual das décadas, mas o fato é que se descobriu realmente um banho público de piscinas duplas, né, a oeste da muralha de Jerusalém, da antiga muralha, que seria a muralha próxima ao templo. O que é interessante nisso é que o que se conhece hoje dessa piscina é que realmente ela era dividida por 5 pórticos, como o João fala aqui, como é hoje. Você pode fazer uma busca rápida disso na internet, você vai encontrar. E eram piscinas duplas, que eram usadas realmente para o banho público, principalmente nas festas, quando Jerusalém estava cheia de gente e as pessoas usavam muitas vezes as piscinas para se limpar. Ela, no consenso do que se diz hoje, com base no conhecimento arqueológico, ela é diferente da piscina de Siloé, porque a piscina de Siloé era uma piscina muito mais voltada para a purificação voltada para a participação do culto, da adoração no templo. A piscina de Betesda, que significa lugar de misericórdia, ela tem tonalidades ou características um tanto diferentes. E aí é que está a grande discussão, e quem sabe vai ser inovador para você quanto foi para mim.
A arqueologia hoje descobriu na piscina de Betesda, ou no sítio arqueológico, né, que se identifica sendo a piscina de Betesda, um templo pagão que data do período de Jesus. E aí a coisa ficou realmente muito interessante no estudo deste evento aqui. E aí, o que se diz aqui, com base no que se encontra lá hoje, é que era uma piscina pagã, dedicada à divindade Esculápio, que era o deus da medicina, cuja imagem eram cobras, não é, circundando um cajado, como é usado na medicina até hoje. E que esta piscina data de pelo menos 200 anos antes de Jesus e havia sido construída por Antíoco Epifânio quando ele dominou Jerusalém, e que posteriormente foi reformada por Herodes. Então, qual é o panorama aqui, ou qual seria o provável panorama aqui? Era uma piscina frequentada por soldados romanos e que buscavam normalmente a cura através da divindade pagã Esculápio. É 100% de certo de ser isso? Não, mas 90% é. Muita calma nessa hora, porque o texto diz pra gente que ali havia uma multidão de doentes, versículo 3, não é? E entre parênteses, na sua Bíblia e na minha, ou em alguns casos um asterisco e um rodapé lá embaixo, diz o seguinte, versículo 3b: esses cegos, mancos e paralíticos estavam esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Pois então, esta parte é uma parte também muito discutida, porque não se encontra nos manuscritos mais antigos. Então, os melhores manuscritos não possuem esta passagem. E a explicação provável é que no século V, que foi onde ela começa a aparecer nos textos, algum copista inseriu no rodapé, porque havia, pelo menos para esse público, uma necessidade de uma explicação do porquê as pessoas estarem procurando aquele tanque para cura, e este rodapé, esta informação entrou no texto posteriormente. A pergunta é, se a arqueologia hoje demonstra que lá era um templo pagão, uma piscina pagã que se buscava cura através da divindade Esculápio, por que então o copista aqui no século V inseriu esta informação? E alguns vão dizer que provavelmente no século V já não se tinha mais a informação da piscina por ela ter sido destruída, né? E por isso hoje é um sítio arqueológico, inclusive que em cima se encontra duas igrejas cristãs, uma que foi construída e destruída por islâmicos e outra que é a chamada Santa Ana, que é uma igreja de cruzados, né? Que construíram posteriormente. Então é provável ou possível que o copista no século V, muito distante do evento original, tenha inserido esta informação por desconhecimento da principal função daquela piscina. Sendo isto ou não, o fato é que a informação não se encontra nos melhores manuscritos, então ela não pertence provavelmente ao texto original. Então João não estaria explicando desta forma, dizendo sobre o anjo, né? Mas ele estaria dizendo que ali havia realmente uma grande multidão esperando o movimento das águas, que é o que o aleijado vai dizer depois, porque entrando ali, sendo o primeiro a entrar ali no movimento das águas, acreditava-se que haveria uma cura. É isso que João vai dizer. E sim, João, no versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então, o homem não estava ali há 38 anos, ele era um enfermo há 38 anos, provavelmente um aleijado, né, que não conseguia andar. E, como era de costume da época, se levava as pessoas para esse tipo de lugar e no final do dia ele era levado para casa ou para um outro lugar, mas ele não ficava lá ou não estava lá há 38 anos e sim era levado para lá constantemente, né, por ser doente há 38 anos. E aí é que está, Jesus no versículo 6, ele vê aquele homem, e é importante a gente
pensar que haviam, né, inúmeros doentes ali, de todo tipo, esperando o movimento das águas, né, que vai ser narrado por João aqui, e Jesus escolheu aquele indivíduo. Este em específico é quem Jesus olha, né, e o texto é bem curioso, porque ele diz: vendo-o deitado, versículo 6, e sabendo que vivia assim havia muito tempo. Então Jesus vê aquele homem e ele tinha a informação de que ele estava há muito tempo nessas condições, provavelmente há 38 anos nessas condições. Não se sabe ou não se pode, né, afirmar que esse conhecimento de Jesus é um conhecimento sobrenatural que Jesus tem da pessoa, porque o texto pode ser traduzido assim, ou se é o conhecimento de Jesus por base em informação buscada por ele mesmo sobre aquela pessoa. Mas o fato é que João quer salientar que é aquele homem que Jesus procura saber ou tem a informação da sua doença, que é o alvo da sua cura. E aí o texto vai dizer para a gente que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, lhe perguntou: queres ser curado? É uma pergunta também muito peculiar da parte de Jesus, mas ao mesmo tempo desafiadora para a nossa compreensão. Porque, afinal de contas, o texto já disse para a gente que ele era um aleijado há 38 anos. E ele estava naquele local, sendo um templo pagão para Esculápio, ou não sendo, procurando uma cura com base numa crendice popular, num misticismo popular. Tamanho era o seu desespero. E a pergunta, queres ser curado, soa um tanto ingênua até, porque era óbvio que ele gostaria de ser curado, senão não estaria num lugar procurado por conta da cura. Mas Jesus mesmo assim faz esse tipo de pergunta para aquele homem. Alguns comentaristas vão dizer que a pergunta tem uma entonação no sentido de que é provável que aquele homem já houvesse se acostumado a viver daquele jeito, de esmolas, de caridade. E a pergunta, queres ser curado, teria a ver com você quer deixar esta vida e quer abraçar uma vida nova. Mas mesmo assim, ainda que isso seja possível, não me parece ser o tipo de intenção de Jesus dizer tanta coisa em algo tão simples. E parece que é realmente um desafio para aquele homem. Por quê? O que segue a pergunta, queres ser curado? Depois da justificativa do enfermo, né? Porque o enfermo vai dizer, Senhor, esse Senhor, ele não é um Senhor no sentido de adoração, nem nada disso, mas um pronome de tratamento aqui. Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então a pergunta de Jesus, você quer ser mesmo curado? Vamos pensar nisso aqui, o cara está lá, né? Sujo, maltrapilho, né? Um aleijado num local de pessoas doentes. E aí Jesus chega para aquele homem e fala, você quer ser curado? E o que ele entende? Pode ser que ele esteja me oferecendo uma ajuda para entrar na água. Quando a água se movimentar. E por que essa água se movimentava? Hoje é sabido que por conta de serem duas piscinas, e uma mais alta que a outra, é possível que a água, seja por pressão, ou seja pela movimentação dos tanques, porque havia um controle, né, desse tipo de água, gerasse alguns rodemoinhos ou algum tipo de movimentação incomum. Não era sobrenatural, porque se conhece e hoje sabe da possibilidade disso. Mas esse homem crê desta forma, que quando as águas se movimentam, seja através do anjo inserido aqui, né, na crendice do anjo, ou sendo através de algum tipo de pensamento ou crença mística de que Esculápio, a divindade pagã, movimentando as águas, vai fazer com que a primeira pessoa que entrasse ali fosse curada, independente da informação ser estas ou não, o fato é que parece que ele pensa que Jesus poderia ser uma pessoa que o levaria até as águas, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Não é isso que ele diz? Ele diz, Senhor, eu estou aqui esperando, né, o movimento das águas, mas ninguém me leva. E quando a água se movimenta, sempre tem alguém que entra primeiro que eu, porque afinal de contas ele era aleijado, né? E se havia alguém ali com a mão ressequida, tinha muito mais movimentação e chance de entrar nas águas primeiro que ele. Então, há
tanto tempo que ele está ali esperando uma oportunidade. Isso nunca aconteceu, porque ninguém nunca levou ele primeiro para entrar na água. E é isso que ele entende da proposta de Jesus. Mas Jesus vai dizer para ele assim, versículo 8, e Jesus lhe disse, levanta-te, pega a tua maca e anda. E aí, quem sabe é um grande desafio para nós pensar se o que Jesus diz é em tempo real, no sentido de que Jesus diz e o homem é curado, se o que Jesus diz precede a cura, no sentido de que levantar para um homem aleijado era um absurdo. Então, quero que vocês percebam essa nuance aqui, essa textura aqui. Jesus levanta, pega teu leito e anda, e este homem já está curado e por isso levanta, ou queres ser curado, tem a ver com aceitar o desafio diante de Jesus de levanta, pega teu leito e ande, e um aleijado realmente entender que para ele ser curado, levantar, pegar o leito e andar era uma condição. Entenderam isso aqui? E me parece, e eu concordo, ainda que você discorde de mim, que a segunda é a melhor exegese. Jesus perguntar para um aleijado, quer ser curado, que não precisava perguntar, óbvio que ele queria ser curado, porque ele estava lá, afinal de contas. Tem a ver com dar um salto de fé mediante o comando de Jesus. Então levanta, pega o leito, e o leito era o lugar onde ele dormia, né? Provavelmente feito de palha e algum tipo de cobertor sujo ali para, de alguma forma, tornar o ambiente mais confortável para ele. E andar. E aí eu consigo, quem sabe, dentro da minha cabeça, né, de imaginação muito fértil, imaginar aquele homem olhando para Jesus, diante do que Jesus disse para ele, Jesus dá um comando para ele, e pensar em inúmeras possibilidades, inclusive, o que esse cara está falando para mim? Esse cara está maluco, eu não ando. Como assim levanta? Mas ao mesmo tempo, se colocar no lugar de pelo menos ousar, tentar ficar em pé. E aí é quando o milagre acontece. Você vai perceber que na história do Evangelho de João é a única vez que Jesus procura alguém para curar. Porque nos outros episódios todos procuram Jesus para serem curados. Jesus tem uma intenção, procura um homem que ele sabe que está doente há muitos anos e faz um desafio para aquela pessoa em específico. E aquele aleijado vai, quem sabe na contramão do que qualquer aleijado faria, aceitar o desafio e ousar tentar pelo menos se levantar. E quem sabe, penso eu, é neste momento que ele percebe que foi curado. Amém? Amém. E o texto vai dizer pra gente o quê? Ele diz, imediatamente o homem ficou curado. E pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Eu não vou pregar, óbvio, que para que Jesus fizesse algum tipo de milagre, houvesse algum tipo de condição. Não penso dessa forma, embora em inúmeros momentos Jesus diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E existe realmente um elemento de fé e cura. Não existe no Evangelho algo parecido com você não foi curado porque não teve fé. Existe a fé que você tem, te salvou, te curou. Por quê? Diante do desafio da parte de Jesus e da confiança de que ele realmente tinha autoridade para executar tamanho feito, é que as coisas aconteciam. E se isso é verdade, eu penso que é importante para nós, não somente confiar que Jesus é capaz de mudar realidades impossíveis, não somente ter fé que Jesus tem poder para fazer com que situações que a gente não tem condições de mudar seja realmente revertido. Mas é importante salientar que, pelo menos nesse texto, obedecer aos comandos de Jesus é crucial para que as coisas aconteçam de maneira diferente. E se isso é verdade, se essa é a melhor exegese, isso tem um ensinamento muito grande para nós.
Porque pode ser que a gente esteja atrás do poder de Deus. Eu não vejo nada de errado nisso. Pode ser que a gente esteja atrás da cura. E eu não vejo também nenhum problema nisso. Pode ser que a gente esteja realmente buscando a Deus por inúmeras razões. Mas pode ser que a gente esteja pecando, falhando, não percebendo que existe uma série de comandos da parte de Jesus que é necessário que a gente realmente entenda ser importante para que a nossa realidade seja mudada. Até mesmo o ato da salvação, ele é precedido de um convite, em que em determinados momentos aqueles que não o quiseram não passaram por tal transformação. Então, o desafio de Jesus está lançado para este aleijado. Queres ser curado? É claro que eu quero. Eu estou aqui tanto tempo, não consigo sequer entrar na água. E Jesus vai dizer, então levanta, cara. Se esforça aí, levanta. Fica em pé. Pega o leito e anda. E eu penso que esse desafio, ele me pega de um jeito que você não faz ideia. Me pega de um jeito que você não faz ideia. Porque eu sei aonde dói em mim. Eu sei os meus obstáculos. Eu sei o que me impede muitas vezes de avançar. E quem sabe de crescer, de amadurecer, de ser alguém, aos olhos de Deus, melhor. Eu sei muito bem onde está. Mas ao mesmo tempo, quem sabe, eu sou vencido por essas coisas, por realmente não me colocar no lugar desafiador da parte de Deus, de pelo menos dar passos na direção da mudança, passos na direção de Deus. E aí, quem sabe, eu fico estagnado, deitado há tantos anos, como este homem, com uma boa desculpa. Eles sempre vão na minha frente. Ou não tem ninguém para me ajudar. Ou a igreja não cuida de mim o suficiente. Ou o pastor não é amável o suficiente. Ou os irmãos, ou o mundo, ou o mal, ou o diabo, ou sei lá o que é. Isso é o que me impede de ser alguém, aos olhos de Deus, melhor, mais, quem sabe, intenso, mais genuíno, mais... E as desculpas, como a deste homem, seguirão um fluxo tremendo. E pode ser, inclusive, que sejam todas verdade. Mas o desafio de Jesus não é para que se olhe para o lado. O desafio de Jesus para que esse homem é para que se dê um passo na direção do milagre. Pergunta para você hoje, minha, com base no Evangelho de João. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Se a sua resposta é sim, o desafio de Jesus está lançado. Então, se levante. Se levante. E caminhe na direção da cura. Porque Jesus é o que conserta. Ele é um consertador de pessoas. Amém? Amém? Mas o texto não acabou, não. A gente vai ler mais, né? O 10 diz assim: por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe: então quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia coisas no sábado. Nós ainda leremos até o versículo 18. Mas o que acontece? Quando aquele homem se levanta e caminha, ele literalmente obedece aos comandos que Jesus havia dado a ele. E no que isso implica? Implica num problemaço. Por quê? Mediante a Mishnah judaica, que era um conjunto de 39 regras, né, que eles acreditavam serem importantes para a guarda do sábado, embora não fossem bíblicas, né? Era uma tradição oral, farisaica. Uma delas era carregar qualquer objeto de um lugar para outro, a não ser
no caso de carregar um doente, como no caso dele mesmo, que era provavelmente levado até este lugar. Fora isso, se você não estava carregando doente, você não poderia carregar nada, porque isso era entendido como trabalhar, o que para o judeu era proibido, não é? Com base no Antigo Testamento. Então, quando eles veem aquele homem com a maca, não pense numa maca com aquelas madeiras, né? Mas provavelmente era uma palha enrolada com o tecido ali que ele deitava em cima e que ficou claro que ele estava realmente transportando aquilo. Quando ele é percebido dessa forma, diz os judeus, né? E provavelmente aqui são os fariseus ou um grupo de religiosos ali que tinham certa autoridade. Eles vão dizer para ele: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Aí ele responde assim: aquele que me curou, esse mesmo me disse, pega a tua maca e anda. Perceba que ele sabe que carregar a maca tem implicações. Então que isso fique claro aqui. Ele não está agindo ingenuamente carregando aquela maca. Ele conhece, ele é um judeu, e embora a sua condição fosse aquela, ele sabe que carregar a maca traria problemas para ele, ou poderia trazer problemas para ele. Mas ele vai dizer, porque ele está obedecendo, e esse é o argumento, ele está obedecendo ao que Jesus falou. Ah, mas aquele que me curou, ele falou para mim, para eu pegar minha maca e andar, e sair daqui, levar a maca embora. E eles vão dizer, quem foi que te falou isso? Quem foi? Eles querem agora saber quem é o culpado de ter levado aquele homem a se comportar daquela maneira reprovável, né, e que poderia gerar problemas gravíssimos para ele, para que eles fossem em cima, né? E ele diz, eu não sei o nome, eu não perguntei o nome. E o texto vai dizer que Jesus se misturou na multidão ali e o homem que foi curado não conseguiu identificar visualmente onde Jesus estava. Diz mais o texto, diz que no versículo 14, mais tarde Jesus encontra com ele no templo. Isso mais tarde pode ter sido no mesmo dia, pode ter sido alguns dias depois, mas é provável que tenha sido no mesmo dia. Jesus se encontra com ele no templo, então ele já está no templo, ele está sem a maca, ele agora está num lugar de adoração, né? E toda essa coisa de tornar-se apto para adorar, porque ele, enquanto aleijado, não seria, porque se pensava que se ele era assim, alguém pecou, os pais dele, alguém praticou alguma coisa, e por isso ele não servia para adorar. Jesus vai dizer, olha, já estás curado. Interessante isso, né? Jesus quem curou o cara, curou o aleijado conhecido na cidade há tantos anos. E Jesus, olha que legal, que bom, né? Você já está curado. E ele, viu Jesus, eu tô. E aí Jesus diz uma coisa bem interessante para ele, não peques mais, para que não te suceda algo pior. E aí o homem se retira no versículo 15, a gente vai falar do versículo 14, porque você está pensando nele, que eu sei. E ele encontra-se com os judeus que questionaram ele e diz, eu encontrei o homem que me curou, é aquele lá. E eles vão em cima de Jesus e começam a persegui-lo, porque Jesus fazia coisas no sábado. O que é interessante, embora a gente seja atraído, né, pelo versículo, não peques mais para que não te suceda coisa pior, o foco de João aqui está na insensibilidade dos religiosos. Esse é o foco de João aqui, porque inclusive esse texto termina numa discussão sobre cura ou não no sábado, né? Então João está dizendo para nós que Jesus escolheu alguém específico, sim, em um local público em que as pessoas doentes procuravam ali a cura de alguma forma, seja, como falei, buscando entidades pagãs, tamanho era o seu desespero, seja acreditando no misticismo de um anjo que curava as pessoas. E Jesus, ao curar aquele homem conhecidamente aleijado, os religiosos, ao invés de se apegarem à cura, eles se apegam ao sábado. Ao invés deles se alegrarem com um homem que havia tantos anos, 38 anos doente, que foi curado de maneira sobrenatural, eles preferem se apegar à guarda do sábado, a Mishnah, a transgressão, a perspectiva negativa da coisa. Embora eu acredite que eles realmente tivessem essa compreensão de que carregar alguma coisa no sábado era errado, mesmo havendo um consenso de que biblicamente ele não estava errado, mas embora eles tivessem realmente a compreensão disso e acreditassem nisso,
a cura era muito maior. Mas eles ignoram a cura. Você percebe isso? A cegueira espiritual desses homens pode ser dupla, inclusive. Pode ser, no caso da piscina, realmente ser uma piscina pagã, em fazer vista grossa para um judeu que procura uma entidade pagã para ser curado. E isso não mexe com ninguém. Em, quem sabe, permitir a crendice popular de que um anjo movia aquela piscina. Porque, teologicamente, duvido que qualquer fariseu concordasse com isso. Mas ser curado num sábado, não. E eu acho que esse é um problema crônico da humanidade, do homem e, quem sabe, nosso. É não perceber a maravilhosa graça de Deus, o milagre de Deus feito em nossas vidas, seja a salvação, seja a transformação de quem éramos e no que nos transformamos em Cristo, seja nos atos graciosos de Deus na manutenção da nossa vida, e a gente muitas vezes não prestar atenção a esse tipo de ação de Deus e começar a ter olhos muito críticos a ponto de nos tornarmos cegos diante do que Deus está fazendo. Você sabe disso? Porque a gente esquece muito fácil do mover de Deus, da ação de Deus. A nossa memória é muito curta quanto a essas coisas. E pode ser que a gente muitas vezes se encontre assim. A gente tem olhos muito bons para, quem sabe, pegar a coisa mais feiosa, aquela que tem realmente um rachadinho, que tem um detalhezinho, que realmente pode nos incomodar a ponto de nos deixar amargo, e esquecer das belas coisas que Deus está fazendo. E se esquecer das grandes curas e milagres e a ação que Deus tem realizado, seja na nossa vida pessoal, seja na igreja em que congregamos, seja na vida de outros irmãos, seja na história que nós temos relacionar uns com os outros. Pois é o que mais me afeta, é saber que eu te conheço há tanto tempo, há 38 anos, e num deslize meu, eu viro o pior indivíduo do mundo para você. Porque a gente se esqueceu do que Deus fez na nossa vida, a gente se esqueceu da caminhada, a gente se esqueceu do quanto Deus realizou entre nós, no nosso relacionamento, na nossa trajetória, e a gente realmente só pega para salientar, para passar o marca-texto, os defeitos. O cara estava curado, velho. 38 anos, sofrendo. Encontrou a graça de Deus ali, foi curado. Mas quando esses religiosos abrem a boca, o que sai é lixo. A beleza está ali, ó, plena. Mas os olhos são maus. E quando os olhos são maus, o coração é mau. Estás curado, Jesus diz. E até ele, que foi curado, que encontrou misericórdia, vai ser exortado, inclusive. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui, óbvio, a gente vai tentar, né, exegeticamente, fazer uma força para, quem sabe, ler o texto diferente. Não, a doença dele não era por causa do pecado. O que Jesus está dizendo é para ele não pecar, né, não viver em pecado, para que uma coisa não aconteça. Não, não é isso. Não insista nisso. O que o texto diz, o que Jesus diz, é que o motivo daquele homem viver daquele jeito era o pecado. Esse é o texto. Essa é a exegese. É isso que João está ensinando. O motivo desse homem estar doente dessa forma, aleijado, jogado naquele lugar imundo, era pecado na vida dele. Que pecados? Não sei. Ah, mas todo mundo que peca fica doente? Óbvio que não. Eu conheço muitas pessoas que se desviaram ou que vivem uma vida completamente e nunca adoeceram desse jeito. Eu também conheço. É óbvio que a gente sabe que não é porque você pecou que você vai adoecer nesse nível. Mas uma coisa eu sei. O motivo deste homem que está vivendo desta forma é porque ele decidiu em determinado momento que um tipo de vida era melhor para ele que não foi. E muitas vezes o sofrimento na nossa vida é o resultado de uma vida de afastamento de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E pode ser
que viver desta forma, se afastando de Deus, viver desta forma, indiferente àquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, gere em nós, não que Deus esteja punindo, mas consequências desse tipo de conduta. Queres ser curado? Não está aqui de brincadeira. Por que Jesus escolheu este homem ao invés de muitos? Pode ser, eu digo, pode ser, porque Jesus tinha o conhecimento que a doença daquele homem era por causa do pecado, diferente dos outros. E agora Jesus vai dizer que ele é maior que o pecado. E agora Jesus vai dizer que ele é maior que a doença. E agora Jesus vai dizer que ele é maior que a crendice popular. E agora Jesus está dizendo que ele é maior, seja lá qual o esculápio for, que tipo de divindade pagã seja. Ele é maior. Mas é necessário viver uma vida voltada para Deus. Porque, se não for isso, algo muito pior pode acontecer. Mas esse não é o foco. Embora o versículo esteja aqui, mas é preciso salientar que os judeus, depois que o homem identifica Jesus, eles vão para cima com tudo, né? O texto, inclusive, começa a ficar de maneira a demonstrar que eles agora estão decididamente tentando matar Jesus. Porque Jesus não somente cura no sábado, e do 19 em diante, se você ler em casa, você vai ver que a discussão ela é muito mais intensa, porque o motivo também é que Jesus diz que ele é como o Pai, e embora ele seja homem, o Pai continua trabalhando no sábado, e por isso ele trabalha também, diz o 17, vamos ler. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas porque também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Interessante isso aqui é que a gente conhece essa expressão, meu pai trabalha, por isso eu trabalho também. Mas aqui meu pai trabalha no sábado. É isso que Jesus está dizendo. Não é meu pai trabalha e eu trabalho. Meu pai trabalha no sábado. Como assim? Como o pai trabalha no sábado? O sábado a gente sabe, o 7º dia posterior à criação. Não é? Em 6 dias Deus cria, e essa era a crença judaica, o Gênesis, o livro em que eles criam ser, sobre a origem de todas as coisas. Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansa. Por isso eles não trabalhavam, por isso eles não permitiam o homem carregar, né, o seu leito. Mas Jesus vai dizer para eles assim: o problema, vocês acham que é problemático eu curar no sábado? Meu pai trabalha no sábado. E nenhum judeu poderia duvidar disso, porque se o universo está sendo mantido e hoje é sábado, não é possível que Deus está descansando da sua criação. Deus está ativo. E você pode encontrar esse tipo de comentário em inúmeros textos rabínicos do século I e até anterior. E a discussão existia, mas se Deus descansa no sábado, quem mantém a criação? É Deus, então ele não descansa. Nós temos que descansar, mas ele continua ativo. E o que Jesus está dizendo é isso: meu pai trabalha no sábado, e eu também trabalho. E que tipo de trabalho Jesus faz? É interessante porque a palavra no grego é ergazomai, o trabalhar. E trabalhar tem a ver, não é trabalhar necessariamente como um trabalho que a gente vai de segunda a sexta-feira, né, e bate o cartão, esse tipo de coisa, mas é estar ativo, em ação, executando, né? A palavra tem esse efeito. Meu pai continua ativo, ele não parou, ele continua executando. Executando o quê? A criação. Em 6 dias ele criou e no 7º ele descansou, mas ele continua. E Jesus diz, da mesma forma eu também, porque Jesus também está trabalhando, fazendo o quê? Recriando, reconstruindo, consertando. Que esse é o seu ofício. O que ele fez com o aleijado? Fixe-o. Consertou. Porque Jesus, ele é um consertador de pessoas. Jesus é aquele que, quando nós olhamos para ele, aceitamos o desafio, nos lançamos realmente na direção dele, ele nos conserta. Ele corrige onde está quebrado. Ele faz com que a gente seja algo melhor, mais belo, mais pronto,
mas, permita-me, novo. Por isso que Jesus era carpinteiro. Ele consertava as coisas. Por isso que Jesus conserta este homem. Queres ser curado? Conserta. Porque meu pai não parou de trabalhar. E nem eu. E o maior conserto, e assim é tratado no Novo Testamento sobre a nova aliança, que Jesus fez foi na cruz. Curando o homem, aquele que olhar para ele, aquele que for na direção dele, der os passos para o seu amor da morte, nos dando vida eterna. Eu vou ler para você, se você quiser, um trecho da letra do Coldplay. E quem sabe, permita-me a poesia, seja um salmo pós-moderno, de alguém que é filho de pastor, embora eu não conheça a vida pessoal, mas que realmente a letra pode vir muito bem a calhar nesse momento. Diz assim: quando você faz o melhor, mas não tem sucesso, quando você consegue o que quer, mas não o que precisa, quando você se sente tão cansado, mas não consegue dormir, e as lágrimas escorrem pelo seu rosto, quando você perde algo que não consegue substituir, quando você ama alguém, mas é desperdiçado, luzes vão lhe guiar para casa e aquecer os seus ossos. E então eu vou consertar você. E esse é o convite de Jesus para nós, nos consertar. Mas é necessário se levantar e dar os passos na direção dele. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, orar.